A Arca da Aliança na Bíblia, Deus estipulou que ela só poderia ser transportada pela tribo de Levi, por homens consagrados por Deus. E o transporte dela teria que ser feito por meio de varas de acácia. Ele estipulou, vai ser feito por varas de acácia, revestidas de ouro, que passam por argolas de ouro nas suas laterais. E somente a tribo de Levi poderá transportar. E o que Davi fez? Davi fez assim? Não. Davi pegou o carro dele, pegou qualquer pessoa e disse: vamos levar a Arca da Aliança. Ele não fez segundo o que Deus havia instruído. Ele fez da forma que ele achava. Entenda, a obra de Deus não é feita do meu jeito. A obra de Deus não é feita do seu jeito. A obra de Deus é feita conforme as instruções da Bíblia Sagrada e a palavra de Deus. Porque muitas pessoas estão na casa de Deus sofrendo. Muitas pessoas estão até dentro da igreja, mas a vida dela é uma destruição, porque estão fazendo as coisas de Deus relaxadamente, estão fazendo as coisas para Deus da forma que pensa, da forma que acha, do seu jeito. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que nós só seremos abençoados e só chegaremos à presença de Deus no momento que fazermos a vontade de Deus, servimos Ele, não da nossa forma, mas da forma de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Porque muitas vezes nós vemos pastores dentro da igreja servindo a Deus, sofrendo em suas vidas, com vidas destruídas. São vários os pastores que a gente vê, porque muitas vezes nós pastores podemos cair no erro de fazer as coisas conforme o nosso jeito. Muitas vezes nós pastores podemos fazer as coisas da nossa forma. E perceba que Davi teve uma boa intenção, mas ele estava fazendo as coisas da forma dele. E trouxe o que para a vida dele? Maldição. Porque Deus, Ele é sim, sim, não, não. Nós não estamos na igreja para fazer a nossa vontade. Nós não somos pastores para fazer o nosso querer. Mas nós estamos aqui como servos do Deus Altíssimo, para fazer a tua vontade, a vontade dEle, fazer o querer dEle, e discipular as suas ovelhas, e guiar a obra de Deus, conforme a vontade dEle. Aleluia. Todas as vezes que nós fazemos conforme a nossa vontade, dá ruim, não dá certo. Nós temos que entender que só seremos salvos, só seremos abençoados por Deus quando fizermos conforme Ele nos instruiu. Especificamente, nada mais e nada menos. Quem já viu uma pessoa que às vezes tem até o dom da revelação, mas Deus fala, vai lá e fala para a pessoa que eu vou abençoar o filho dela. Aí a pessoa chega lá e fala, Deus falou que eu vou abençoar o seu filho, vou abençoar o teu trabalho, vou abençoar a tua casa, vou abrir empresa. Oxi! Mas Deus falou o quê? Que Ele vai abençoar o seu filho. Falou mais alguma coisa? Mas aí a pessoa, ela emocionada, ela vai lá e faz o quê? Ela começa a falar por conta, e aí vai dar certo o resto? Não vai dar, porque Deus não falou. A obra de Deus é assim. Se Deus falou, vai lá e abre uma igreja,
aí a pessoa abre 5. Vai dar certo? Se Deus fala, vai lá e entrega o seu currículo naquela empresa, para aquele cargo, aí você vai lá e entrega na empresa, mas para o outro cargo. Então o que o Senhor está dizendo? Que Ele é um Deus que nos abençoa, que nos honra sim. Mas será que nós estamos fazendo as coisas conforme o que Ele nos ensinou? A Bíblia nos instrui que para ser salvo tem que se batizar. Tem pessoas que não se batizam. A Bíblia nos instrui sobre a necessidade de dízimos e oferta. E tem gente que não contribui. A Bíblia diz para se afastarmos de más conversações, sairmos de roda de escarnecedores. A Bíblia nos dá instruções, nos dá instrução de ler a Bíblia, de orar, de se santificar, de jejuar. E aí quando eu e você não seguimos as suas orientações, nós damos margem para não vivermos o que Deus nos ofereceu. Eu dou um exemplo quando uma pessoa vai no consultório e ela vai fazer uma cirurgia. Antes de uma cirurgia mais complexa, quando a pessoa tem alguma necessidade de dificuldade cardíaca ou sistêmica, a gente dá um remédio pré-operatório, que é um antibiótico. E depois a gente também dá antibiótico, a gente dá anti-inflamatório, dá remédios. Se a pessoa vai lá, que nem já chegou, a gente falou, pastor, eu só tomei, era para tomar 7 dias. Ele falou, tomei 3 dias e estava. Ah, só tomei 3 dias, para mim estava ótimo, estava bem. Aí passa algum tempo e tem uma infecção lá. Eu falo, mas o que aconteceu? O que é que aconteceu, meu abençoado? É que eu pedi para você tomar 7 dias e você só tomou 3. Ai, mas e agora? E agora é problema para mim. Eu vou ter que resolver isso. Então é assim. Nós temos que entender que nós, para servirmos a Deus, temos que deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa prepotência, a nossa arrogância, até a nossa experiência. Porque o Senhor disse para Nicodemos, para você ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, é necessário você nascer. O que ele estava falando? Eu sei, Nicodemos, que você conhece muito as Escrituras. Eu sei que você é uma pessoa muito sábia e experiente, mas você vai ter que deixar tudo isso e aprender de novo para entrar no reino dos céus. É muito comum e dificultoso nós pregarmos o Evangelho para pessoas muito de idade. Porque pessoas com muita idade têm dificuldades de ouvir e querer absorver coisas novas. Você fala e a pessoa fala, não, mas eu nasci assim e vou morrer assim. A pessoa fala, não, mas é desse jeito, ela nem escuta. Eu aprendi a minha vida inteira assim, e agora você vem me falar que não é? Então, pessoas que têm um pouquinho mais de idade têm dificuldades. Fala, tá começando agora, Exatamente, tem pessoa que fala, eu já tenho, quando você nasceu, eu já estava tendo. Mas nós temos que entender que as coisas de Deus é diferente. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. Não é a minha sabedoria, porque em outra situação era, entre aspas, o racional, era eu estar sentado e qualquer um de vocês estarem aqui. O racional seria esse, pela bagagem de experiência, pela bagagem de conhecimento. Mas quando a gente entra no campo espiritual, não vem de mim, mas vem do Espírito. E quanto mais você o buscar, quanto mais você entrar na oração, no jejum, na consagração, os seus olhos espirituais serão abertos, e aí você
terá discernimento espiritual. Nicodemos tinha uma vasta experiência teórica, mas ele não tinha a visão espiritual. Às vezes discípulos semi-analfabetos sabiam mais do que Nicodemos. Por quê? Porque eles tinham uma visão espiritual. Então entenda, espiritualmente é diferente da carne. Você tem muitas experiências que serão sim muito úteis em questões naturais. Por exemplo, pessoas que têm anos de casamento, ela será uma ótima conselheira para o outro casamento, porque se trata de coisas naturais. Uma mãe pode orientar a outra mãe, porque ela tem experiências e uma gestação e um cuidado de criança, porque é algo natural. Mas espiritualmente é só aqueles que recebem a direção, a abertura dos olhos espirituais. Então, aquele que se entregar e buscar e abrir o seu coração, o Espírito Santo vai te ensinar. Porque qual é uma das funções do Espírito Santo? É lembrar as palavras de Jesus, é direcionar, é guiar, é convencer o pecador dos seus pecados. Então, quando você abre o teu coração e busca, o Espírito Santo vai começar a te ensinar. Tem pessoas que falam: pastor, eu abro a Bíblia e não entendo. Por quê? Você não tem a visão espiritual aberta ainda. Mas quando você começar a orar, quando você começar a buscar, quando você iniciar uma leitura falando: Espírito Santo, me dê compreensão da tua palavra, se esforçar e perseverar, vai chegar um momento que as suas visões serão abertas e você terá compreensão do Evangelho de Jesus. Tem pessoas que são doutores, médicos, muito capacitados e abrem a Bíblia e falam: eu não entendo. Mas não é uma coisa contraditória, uma pessoa tão sábia, tão experiente, e aí você pega uma pessoa matuta, sem conhecimento, não sabe nem o que é o A e o C, e ela pega: lê para mim, está dizendo isso. Aí o fulano fala: misericórdia, mas como que ele sabe? Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá entendimento, ele te dá sabedoria. Porque muitos sábios, muitos feiticeiros, muitas pessoas tentaram revelar o sonho do rei, mas só Daniel revelou. Eles eram sábios, entendidos, magos, feiticeiros, mas ninguém conseguiu. E aí quando Daniel revelou, ele disse: não foi eu, mas o Deus Altíssimo me deu sabedoria e entendimento para compreender. O Senhor está dizendo que Ele está levantando pessoas aqui para ter entendimento da palavra dEle. Deus está levantando pessoas aqui e colocando sabedoria para você pregar o Evangelho, para você falar do amor dEle. E aí você fala: mas pastor, eu não tenho conhecimento, eu não tenho tanta escolaridade. Mas é o Espírito Santo que te dá sabedoria, é o Espírito Santo que te dá entendimento, é o Espírito Santo que te dá conhecimento, igreja. Aleluia. E aí, como eu e você lemos em 1 Coríntios capítulo 13, Davi foi buscar a Arca da Aliança. E aí aconteceu todo aquele acontecimento. Aconteceu tudo aquilo. E quando Davi
Davi viu aquilo que estava acontecendo, ele falou: eu não vou levar essa arca para minha casa. Davi, ele até teve uma boa intenção, igreja, porque ele falou, ele construiu uma casa para o templo, para a arca. Ele preparou tudo com bom coração, mas ele fez boas coisas da forma errada, da forma dele. Tem muitas pessoas que têm até um bom coração, elas ajudam as pessoas necessitadas, elas vêm na igreja, mas elas não se submetem à palavra de Deus. Elas não se sujeitam à vontade de Deus. E se você pode ter todas as qualificações maravilhosas, você pode conhecer a Bíblia, você pode visitar o órfão como a viúva, você pode fazer obras de caridade, mas se você não se sujeitar e submeter à vontade do Altíssimo, você não será abençoado nem salvo. Mas tem pessoas que falam assim: aquela pessoa foi tão boa que eu acho que ela foi para o céu. Você já ouviu isso? Aquela pessoa era tão boazinha, ela ajudava todo mundo, eu creio que ela foi para o céu. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos porque você é bonzinho, porque vestimos um vestido lá no pé. Não é por obras, mas é pela cruz de Cristo. É um favor não merecido, é uma graça que nos foi concedida, e essa graça só será recebida por meio de receber Jesus, se batizar e andar com Ele. Não existe outra forma. É primeiro receber, crer. Aquele que crer e for batizado será salvo. E depois você tem que viver uma vida digna, de acordo com a palavra de Jesus. E aí você será salvo e abençoado. E ali, Davi, ele tentou ter uma boa intenção. Uzá teve uma boa intenção, não permitindo que a arca caísse, mas foi e morreu. Mas vocês entenderam por que ele morreu? Porque no Antigo Testamento já havia ensinado a maneira que tinha que transportar a arca da aliança. Quem poderia tocar e se adentrar na presença da arca da aliança? E foi negligenciado. Às vezes não é por mal, mas nós negligenciamos coisas importantes. Negligenciamos princípios importantes. Estamos às vezes fazendo a obra, negociando valores. Estamos às vezes pregando o evangelho, esquecendo de princípios. Isso vai dar ruim, que nem o povo diz. No final não vai dar certo. E uma coisa que era para ser bênção pode se tornar maldição na sua vida. Um pastor, uma pessoa que louva, um obreiro que faz a obra de Deus em pecado, vai trazer maldição sobre a tua vida. Vai trazer destruição para a tua casa. E ali, quando Davi viu aquilo, ele falou assim: então deixa quieto, se isso daí está trazendo esse problema, imagine levar lá para minha casa, que não vai trazer. Que qualquer um ia falar: o abençoado tocou e morreu. Imagine lá em casa. Ele falou: eu não vou levar isso lá não. Ele falou: está assim, vai morrer todo mundo na minha casa. Aí, ótimo, ele falou: então vamos fazer o quê? Vamos levar essa arca da aliança para a casa de Obed-edom. Ele, temendo, enviou a arca para a casa de Obed-edom, que era um giteu. E a arca ficou 3 meses na casa dele. E o Senhor abençoou
abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Diga glória a Deus. Vou te explicar, vai chegar. E ali a palavra de Deus viu, quando eles viram, o lugar mais próximo do território aonde ele estava era a casa de Obed-edom. Então vamos despachar aqui mesmo e ir embora. Então Obed-edom era um giteu, que a Bíblia diz, que tinha entendimento sobre as coisas espirituais. E entenda, porque com uns trouxe maldição e para ele trouxe bênção. É porque ele tratou bem a presença de Deus. Ele fez como devia segundo a presença de Deus. E quando tem uma pessoa que valoriza a presença de Deus, que faz a obra da forma que Deus mandou, que serve a Deus da forma que Ele mandou, a prosperidade na casa, a prosperidade na família, a prosperidade no ministério, a bênção de Deus em tudo que você fazer. Aplauda o nome de Jesus. Pode ser bom, né? E você entenda um algo especial. Que quando aconteceu isso, Obed-edom foi abençoado. Então o problema era a arca. O problema era a presença de Deus. Era como as pessoas tratam a presença de Deus. Hoje as pessoas não estão tratando bem a presença de Deus. As pessoas não estão tratando bem o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão negligenciando a presença de Deus. Muitas pessoas estão já fazendo a obra de qualquer jeito. Quantas pessoas que eu vejo, até pastores, que já não se consagram mais, que já não meditam mais na palavra, que já não oram mais. Grupo de louvores que só buscam louvar no dia, não há uma consagração para ser usado. Pessoas que já não têm mais o amor para vir na igreja. Pessoas que só oram num culto, não oram mais em casa, não consagram mais sua casa, não tem mais vida com Deus. Muitos de nós estamos passando por um período que está tratando mal a presença de Deus. E quando nós tratamos mal a presença de Deus, ao invés de recebermos as bênçãos de Deus, sobrevém sobre a nossa vida maldição. O Senhor está dizendo: trate bem a minha presença. Trate bem. E a presença de Deus hoje é o que? É a arca da aliança, a presença de Deus hoje? Isso é somente no Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, o que representa a presença de Deus? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença dele. E Jesus disse: eu irei, mas rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Consolador, e ele habitará em vós. O Espírito Santo é um ser que fala. O Espírito Santo é um ser que tem sentimentos, que se entristece quando nós estamos em pecado, que ele se entristece de estar vendo a obra de Deus sendo feita de qualquer jeito, e se ele se entristecer, ele sai. O Espírito Santo de Deus se comunica conosco, como numa pregação passada que eu mostrei as formas que o Espírito de Deus se comunica. E como você está tratando o Espírito Santo na tua vida? Será que você está se consagrando para o receber e tê-lo na sua vida? Porque ele não habita se você não se santificar. Será que você tem tempo para falar com ele? Porque entenda, existe uma trindade.
Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Primeiro, o Pai se manifestou à humanidade e falou com os profetas. Depois veio Jesus e falou em carne com o povo. E hoje nós estamos na era do Espírito Santo. Aí você fala, eu tenho que orar para o Espírito Santo? Ainda que os três são Deus manifesto de maneira diferente, você tem que entender a função dos três. O Espírito de Deus nos conecta com o mundo espiritual, porque nós somos carne. E aí quando nós estamos em oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós. Então ele te conecta com o Espírito, ele te conecta com o Santo. E aí Jesus é o que? A Bíblia diz que através dele nós chegamos em Deus. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim, através do Filho. Então, se nós não tivéssemos Jesus, a gente não consegue chegar até Deus. E aí, você entra em espírito através do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, você tem conexão com o Pai. E através do nome de Jesus, você faz as petições ao Pai. E o Pai te glorifica por conta de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo possa ser glorificado. Uma salva de palmas para Jesus. Então entenda isso, que note que da forma errada a arca da aliança trouxe morte e destruição, mas da forma certa trouxe prosperidade. Então faça as coisas para Deus da forma certa, não da sua forma. Deixa a sua forma de pensar, o seu jeito de agir para lá. E sempre pergunta: Senhor, como o Senhor quer que eu me direcione nessa situação? É condutas com familiares, condutas com parentes, com colegas. Senhor, como o Senhor quer que eu proceda? Porque nós não vivemos mais mediante a carne, mas sim mediante ao Espírito, segundo a vontade de Deus. E depois que Davi viu aquela prosperidade na casa de Obed-edom, ele falou: oxe, por que está abençoando lá? Eu quero essa arca para mim. Quando ele viu que a arca trouxe prosperidade, o que ele falou? Eu quero ela, porque eu quero a prosperidade na minha vida. Mas quando ele foi de novo, ele entendeu. Aí ele falou: mas por que naquele momento trouxe morte, e na vida de Obed-edom está trazendo prosperidade? Não estou entendendo. Aí ele entrou em oração, falou com os sacerdotes, e aí ele chegou nessa conclusão. 1 Crônicas 15:1. Davi fez uma casa na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Agora ele falou: não é qualquer pessoa que pode levar a arca, é os levitas. Antes ele colocou qualquer pessoa, agora ele falou: não, só os levitas, que são a tribo escolhida para assumir o sacerdócio, para ser os pastores da época. E aí ele continuou: porque o Senhor nos escolheu para levar a arca de Deus e para servir eternamente. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rótula, fez destruição, porque não o buscamos segundo as suas ordenanças. Ele falou: agora eu entendi porque veio aquela destruição, porque nós não buscamos segundo os seus mandamentos, segundo as suas palavras. Mas agora eu entendo que para buscar o Senhor é dessa maneira, que para buscar o Senhor tem que ter santificação, para entrar na tua presença é do teu jeito. Eu não sei se você entendeu. No dia que você começar a servir a Deus do jeito que Ele te instrui, da forma que Ele mandou, no dia que você tem o caráter
que Ele te ensina, no dia que você o buscar da forma que Ele ensina, vai haver prosperidade sobre a tua vida. Vai haver bênção. E aí no verso 14 ele disse: santificaram-se, pois os sacerdotes, olha a maneira que mudou agora. Agora os sacerdotes se santificaram, os levitas se santificaram para fazer subir a arca do Senhor de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra. Nesse momento eles fizeram tudo segundo a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Prosperidade. No primeiro momento trouxe morte. Mas depois que eles entenderam como tinha que proceder na presença de Deus, teve prosperidade. O Senhor trouxe essa palavra que até é um pouco complexa, mas para você entender, a prosperidade que você tanto almeja está em você seguir a palavra de Deus. Você viu que eu preguei tudo isso para chegar só nessa simplicidade. O problema nunca será a igreja. O problema até pode ser o pastor se ele não pregar a palavra da forma que deve ser pregada. O problema não está em Deus, mas está em como nós estamos praticando a palavra. A Bíblia diz: aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se si mesmo. Tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja se enganando, porque elas não praticam a palavra. Elas fazem tudo do seu jeito. Tem pessoas que até debatem com o pastor, debate da Bíblia. Tem pessoas que até falam: nós temos que mudar a Bíblia em alguns lugares. Olha que situação. Tem Bíblias que já são alteradas por conta que eles acham discriminatório. Então, mas saiba disso: todo aquele que fazer as coisas do teu jeito, na obra de Deus, vai se dar mal. Ai, mas a pessoa tem tão bom coração. Às vezes a gente olha: o pastor é tão esforçado, é isso e aquilo. Mas se não tiver segundo a vontade de Deus, vai pagar um preço. Não porque Deus é mau, mas é porque quando nós não fazemos segundo a palavra de Deus, nós damos legalidade para o diabo trabalhar. Quando nós não fazemos a obra da forma que ele quer, o diabo tem legalidade para trabalhar dentro de uma igreja, trabalhar dentro de uma casa, de um casamento. Quando nós fazemos as coisas diferente da forma que Deus instruiu. Então, o que eu queria te falar: se você hoje buscar meditar nessa palavra de dia e de noite e buscar obedecê-la do jeito que ela está instruindo, não queira entrar em conflito com a palavra, não queira justificar. Se a palavra diz é isso, é isso. No momento que você seguir a palavra de Deus, viver um evangelho segundo a palavra de Deus, o Senhor diz: haverá prosperidade no seu ministério, haverá prosperidade na tua casa, haverá prosperidade na tua família. Haverá prosperidade. Quando Davi fez isso, da mesma forma que houve prosperidade na casa de Obed-Edom,
houve prosperidade na casa e no reinado de Davi. Então, deixa o teu jeito de lado, deixa a tua forma de pensar de lado e faça segundo a forma de Deus. E Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Amém? Se coloque de pé neste momento e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.